Bem-vindo ao Guia Definitivo de Iniciantes sobre Trading ICT. Este vídeo resume conceitos fundamentais do método ICT, organizados de forma prática, já que o método é complexo e pode ser intimidador para algumas pessoas no início. Sem mais demora, vamos falar sobre pontos de oscilação e a ideia de liquidez. Primeiro, precisamos compreender a ideia de pontos de oscilação e sua relação com a liquidez. Para a liquidez, são mínimos ou máximos de oscilação. Para identificar, precisamos de 3 velas. Em um máximo de oscilação, a vela no centro tem um topo mais baixo à esquerda e à direita. Em um mínimo de oscilação, a vela no centro tem um fundo mais alto à esquerda e à direita. A importância dos pontos de oscilação está no fato de muitos traders de varejo colocarem ordens de topo acima dos máximos ou abaixo dos mínimos de oscilação. A liquidez é crucial no processo. Em um pico, a vela central tem máximas mais baixas à esquerda e à direita, indicando que a liquidez é maior nessas áreas. Em uma negociação longa, o stop loss e as metas de take profit são ordens de venda. Em uma negociação curta, são ordens de compra. Esta ideia nos leva ao conceito de liquidez do lado comprador e vendedor. Logo acima de um swing high, existem muitas ordens de stop de negociações curtas, que são ordens de compra stop. Há também muitas ordens stop de compra de traders, querendo entrar comprados se o preço ultrapassar a alta do swing. Em termos de ICT, esse nível representa a liquidez do lado comprador. Logo abaixo de um swing low, há muitas ordens de stop loss de operações longas, que são ordens de venda stop. E também há muitas ordens de venda stop de traders, que querem entrar vendidos se o preço ultrapassar o swing low. Em termos de ICT, esse nível representa a liquidez no lado vendedor. A identificação dos níveis de liquidez do lado da compra e da venda é crucial de várias maneiras no método ICT. Agora, vamos para um gráfico real e ver exemplos de níveis de liquidez no lado compra e venda. Neste gráfico de 5 minutos do mini S&P temos um mínimo. Este é um potencial swing low, porque a vela à esquerda tem uma mínima mais alta. Se a próxima vela gerar uma mínima mais alta, a vela atual será um swing low, representando um ponto de liquidez do lado da venda. Avançando uma vela, observamos uma mínima mais alta, então podemos classificar este ponto como um swing low. Enquanto estávamos prestando atenção ao swing low, note também o potencial para um swing high nesta vela, porque a vela à esquerda tem máxima mais baixa. Se a próxima também produzir uma máxima mais baixa, será classificada como swing high ou liquidez de compra. Movendo uma vela adiante, vemos que é isso que ocorre. Então vamos marcar isso como swing high. Atualmente, temos também o potencial para um mínimo. Se a próxima vela gerar um mínimo mais alto, teremos um novo mínimo oscilante aqui. Avançando uma vela, podemos ver que não acontece. A nova vela forma um fundo mais baixo. Agora, esta nova vela é uma candidata potencial para fundo de oscilação, pois tem um fundo mais alto à esquerda. Na próxima vela, vemos um novo ponto baixo de oscilação se formar, então podemos marcá-lo. Nas duas velas seguintes, vemos que o preço ultrapassa o último ponto alto de oscilação, e depois teste-o como suporte. Nas 4 velas seguintes, vemos apenas altos e baixos mais altos. Eventualmente, uma vela com ponto alto mais baixo surge, tornando o ponto alto anterior como de oscilação ou liquidez do lado compra. Podemos marcá-lo. Na próxima vela, o preço continua a descer. Identificar pontos de oscilação é simples, mas é bom praticar em modo repetição ou tempo real para que se torne natureza para você. Ao marcar pontos de oscilação em gráficos reais, vemos que alguns se agrupam. No gráfico seguinte, os mínimos agrupam, enquanto outros ficam isolados, originando 2 definições de altos e baixos, iguais e antigos. Neste gráfico, vemos exemplo de máximas iguais. Perceba como máximas se juntam aproximadamente no mesmo nível. Ainda no gráfico, podemos identificar exemplo de mínimas iguais. Neste caso, 3 mínimas se juntam para formar mínimas iguais. Perceba que máximas e mínimas iguais não ocorrem necessariamente de forma idêntica. Elas apenas se agrupam na mesma área, mais ou menos. Podemos ver o conceito de máximas e mínimas antigas, que se destacam ou estão isoladas de alguma forma. Observe que em um exemplo de mínima antiga, o preço perfura a mínima sem fechar abaixo,
e depois começa a subir. Essa é uma ideia essencial não apenas no método de ICT, mas na ideia geral de manipulação de mercado, significando o acionamento de liquidez para induzir enganosamente comerciantes de varejo a um lado do mercado. Ainda no tópico de máximas e mínimas, podemos observar outros tipos importantes em qualquer gráfico de preços, como máxima ou mínima anterior, de sessões ou até mesmo prazos intradiários. Vamos analisar isso novamente ao falar sobre o conceito de viés diário. Outro conceito-chave no método ICT é a ideia de zonas de desconto e prêmio. Para entender isso, é necessário primeiro compreender a ideia de alcance, que é simplesmente o espaço entre mínima e máxima oscilante, ou entre máxima e mínima oscilante. Vamos pegar o alcance de uma mínima oscilante a uma máxima para a ilustração. Para estabelecer zonas de prêmio e desconto, dividimos o alcance em duas partes iguais. A zona superior é chamada de premium e a inferior é chamada de desconto. Isso também ocorre quando o intervalo vai de um swing alto a um swing baixo, um movimento de preço descendente. Ao buscar oportunidades de negociação longas, queremos entrar na zona de desconto, desde que outros elementos sustentem a ideia. Quanto mais baixo no desconto, maior é a relação risco-recompensa se colocarmos um stop abaixo do swing baixo e um alvo no swing alto. Para descensos de preços, medimos o intervalo de um swing alto a um swing baixo. Queremos entrar em operações curtas na zona premium. Quanto mais alta na zona premium, melhor, porque podemos extrair uma maior razão de risco-recompensa, assumindo que o stop loss está no swing alto e o alvo está no swing baixo. Esta noção de desconto e premium é muito simples, mas é algo que você precisa ter em mente quando olharmos para outros conceitos como entradas comerciais ótimas, gaps de valor justo, blocos de ordem e a combinação de elementos que gerarão configurações de comércio. Relacionado à ideia de zonas premium e desconto, temos o conceito de OT, sigla para entrada de comércio ótima. O OT é uma zona específica de retração de Fibonacci que cairá na zona de desconto, para uma entrada longa, ou na zona premium, para uma entrada curta. Esta zona específica de retração de Fibonacci vai de 0,62 a 0,79. O ponto médio dessa zona, que é 0,7, também é destacado. Nesta ilustração, é possível ver o OTE para uma operação longa. Observe como essa zona cai na de desconto. É importante observar como a ação do preço reage aos três níveis desta zona, especialmente o nível de retração central. Aqui, veja o OT para uma operação curta. A zona cai na zona premium. É crucial observar como o preço reage aos três níveis desta zona, em particular o nível central, tal como no exemplo de um OTE para uma operação longa. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como o OT funciona em gráficos de preços reais. Aqui está o gráfico de 4 horas do Euro-USD. Eu já identifiquei um swing alto relevante e um swing baixo. Agora vamos identificar as áreas de desconto e prêmio criadas por esse intervalo. Lembre-se de que um intervalo é a distância entre um swing alto e um swing baixo. Vamos marcar a entrada comercial ótima para este intervalo. Observe como o OT cai na zona de prêmio. Se o preço voltar a esse nível, queremos observar a interação do preço com cada um dos três níveis que compõem a zona OT. Avançando algumas velas, podemos ver que o preço reage ao nível 0,62 do OT. Embora você possa usar isso como uma entrada, lembre-se de que quanto mais alto você for no prêmio, maior será a relação risco-recompensa que você extrairá da negociação. No próximo gráfico, podemos ver que o preço reage um pouco para baixo, mas depois retorna ao OT, fechando acima do ponto médio, mas ainda abaixo do nível de 0,79. Na vela seguinte, o mercado despenca significativamente. Falta só uma vela para o preço atingir a meta de baixa. Se uma operação de venda foi acionada no ponto médio da OTE, com uma parada no ponto alto e uma meta no ponto baixo, teria uma relação risco-recompensa de 2,4. Podemos ver que o preço continuou caindo depois. Embora uma relação risco-recompensa de 2,4 não seja terrível, havia muito mais a se extrair desta negociação. Vamos ver um exemplo de negociação longa com OT. Aqui pode ver que o preço fez um topo.
Primeiro, vamos desenhar as zonas de desconto e prêmio, e depois traçar o OTE usando o contorno de alcance no gráfico. Neste próximo gráfico, podemos ver que o preço retorna ao OTE em desconto e reage ao nível mais baixo da zona ao tocá-lo, sem fechar abaixo dele. Logo, o preço começa a subir em direção ao antigo ponto de oscilação ou nível de liquidez de compra. Um conceito nos métodos ICT é o gap de valor justo. O gap de valor justo é formado por 3 velas, que esconde um gap entre as sombras da primeira e terceira velas. Vamos dar uma olhada no gap de valor justo altista, chamado BC. BC significa desequilíbrio de compra e ineficiência de venda. O gap de valor justo altista é um padrão onde a sombra superior da primeira vela não se sobrepõe à sombra inferior da terceira vela, criando um espaço entre as duas. Façamos uma comparação rápida entre movimentos de preço, onde encontramos ou não um gap de valor justo. À esquerda, podemos ver que não há sobreposição entre a sombra superior da primeira vela e a sombra inferior da terceira vela, criando assim um gap de valor justo. À direita, observamos que a sombra superior da primeira vela se sobrepõe à sombra inferior da terceira vela, indicando a ausência de um gap de valor justo. O Bearish Valor Justo Gap é chamado CB, que significa desequilíbrio vendedor e ineficiência comprador. O gap de valor justo bearish é um padrão onde a sombra inferior da primeira vela não sobrepõe a sombra superior da terceira vela, criando um espaço entre as duas. Vamos comparar rapidamente 3 padrões de velas, onde encontramos um gap de valor justo e um onde não. À esquerda podemos ver que não há sobreposição entre a sombra inferior da primeira vela e a sombra superior da terceira vela, criando um gap de valor justo. À direita, podemos ver que a sombra inferior da primeira vela se sobrepõe à sombra superior da terceira vela. Nesse caso, não há gap de valor justo. Outro detalhe importante sobre a lacuna de valor justo é a ideia de invasão consequente, que é uma expressão sofisticada que significa o ponto médio da lacuna de valor justo, ou a retração de 50% da lacuna. Leia. Lacunas de valor justo são usadas como zonas de suporte e resistência. Assim como acontece com muitos tipos de suporte e resistência, é importante observar como o preço reage aos limites da lacuna de valor justo e à linha de invasão. Vamos primeiro olhar as lacunas de valor justo otimistas. O cenário ideal é ver o preço reagindo ao limite superior da lacuna de valor justo, significando atravessá-lo e fechar acima dele. Um jeito de saber que o preço respeita a lacuna de valor justo. Outra maneira válida é observar o mesmo tipo de reação no avanço consequente. O preço atravessa o ponto médio da lacuna de valor justo e fecha acima dele, frequentemente testando novamente o avanço consequente logo em seguida, embora isso não seja um requisito. Nesta ilustração, observe a versão de baixa da reversão da gap de valor justo. O princípio é idêntico, claro, mas tudo está de cabeça para baixo. Como com outros tipos de suporte e resistência, o preço pode ignorar a lacuna de valor e testá-la do outro lado. Em termos de ICT, isso é uma inversão da lacuna de valor justo. À esquerda, um exemplo hipotético de inversão de gap de valor justo de alta, levando a um movimento de baixa. E à direita, uma inversão de gap de baixa, levando a um movimento de alta. Novamente, é como o antigo método de troca e teste de vários tipos de linhas de suporte e resistência. Além de lacunas de valor justo, o método do ICT aponta para conceitos relacionados, como desequilíbrios de volume e lacunas. Um desequilíbrio de volume ocorre quando há uma lacuna entre a abertura e o fechamento de velas adjacentes, embora haja negociação dentro das lacunas, já que as sombras das velas se sobrepõem. Uma lacuna acontece quando há um espaço entre máximas e mínimas de velas adjacentes. Isso significa que não há atividade de negociação entre a máxima da primeira vela e a mínima da segunda em uma lacuna de alta, ou entre a mínima da primeira vela e a máxima da segunda em uma lacuna de baixa. Nesta ilustração, pode ver a versão alta da lacuna de valor justo, o desequilíbrio de volume e as lacunas lado a lado para comparação. Aqui temos a versão de baixa dos 3 padrões na ilustração. Lembre-se, você pode usar lacunas de valor, desequilíbrios e lacunas de maneira similar. Vamos agora observar exemplos reais de lacunas de valor justo, desequilíbrios de volume e lacunas, começando com um bem simples. Começamos com este gráfico do índice do dólar. Avançando a vela para o futuro, podemos identificar uma formação de lacuna de valor justo.
pois a sombra superior dela não se sobrepõe à sombra inferior da atual. Não é incomum o preço retornar à lacuna de valor justo e então continuar sua trajetória principal, embora este não seja o único uso das lacunas de valor justo. Movendo uma vela adiante, podemos ver que o preço entra na área de Fair Value Gap e então reverte para cima, continuando seu movimento principal. Observe que se a sombra inferior da vela seguinte não coincidir com a sombra superior desta, um novo Fair Value Gap surgirá. Na vela seguinte, é isso que observamos acontecer. Outro Fair Value Gap é formado. Na próxima vela, podemos ver uma formação de barra interna, mas sem entrar no último Fair Value Gap. Na próxima vela, o preço entra no Fair Value Gap e fecha acima, reagindo claramente a essa zona de forma similar ao que fez com o Fair Value Gap anterior. Depois disso, o preço retoma o movimento de alta por mais velas. Se avançarmos mais uma vela no futuro, observaremos um gap se formando, como pode ver no gráfico. Podemos marcá-lo da mesma forma que foi feito com os Fair Value Gaps. O conceito aqui é o mesmo. Esta é uma área onde o preço pode retornar e mudar. Também podemos observar inversões em alguns casos. Na próxima vela, podemos ver o preço reagindo ao gap de maneira semelhante à que fez com o gap de valor justo anterior. Neste gráfico, podemos ver como o preço continuou subindo após reagir ao gap ascendente. Note também que a vela atual está respondendo a um gap de valor justo que se formou logo após o gap ascendente. Ainda no índice do dólar, mas desta vez no gráfico de 4 horas, podemos ver um exemplo de desequilíbrio de volume. Note que há um gap entre o fechamento da vela anterior e a abertura da vela atual, mas também há atividade de negociação entre o gap, o que torna isso um desequilíbrio de volume. Nas velas seguintes, podemos ver como o desequilíbrio de volume pode segurar o preço e o mercado começa a subir. Outra ideia no método ICT é chamada bloco de ordens. Existem maneiras de usar blocos de ordens. Vamos dividir essas maneiras em velas de corpo grande, referidas como blocos de ordem alta, e velas de corpo pequeno com sombras proeminentes, referidas como blocos de baixa probabilidade. Vamos explorar primeiro o bloco de alta probabilidade. A variação alta de um bloco de ordens é formada pela vela de corpo grande de baixa, ou série de velas de corpo grande, que varrem a liquidez do lado da venda, levando a uma ruptura de alta antiga logo após, chamada de ruptura de estrutura. O bloco de ordens ocorre na abertura da vela grande de baixa, que varre a liquidez do lado venda. O preço retornará frequentemente ao bloco de ordens antes de cair. A variação de baixa de um bloco de ordens é formada por uma vela altista de corpo grande, ou uma série delas que varrem a liquidez do lado da compra e levam a uma quebra de uma baixa antiga, chamada quebra de estrutura. O bloco de ordens ocorre na abertura da vela altista de corpo grande, que varre a liquidez do lado da compra. O preço frequentemente volta ao bloco de ordens antes de cair. Observe que blocos de ordens de alta surgem de formações simples de pivô expansivo, onde uma mínima menor é seguida por uma máxima maior no caso altista, ou quando uma máxima maior é seguida por uma mínima menor no caso baixista. Existem blocos de ordens de baixa probabilidade, formados por velas de corpo pequeno e sombras proeminentes, surgindo no meio de um só movimento de preço. Podem ser divididas em suas variações altista e baixista. Na variação altista de um bloco de ordens de baixa, vemos uma vela baixista de corpo pequeno durante um movimento de preço composto principalmente de velas altistas. O bloco de ordem localiza-se no espaço entre a máxima e a abertura da vela de corpo pequeno baixista. O preço frequentemente volta a este bloco antes de retomar o movimento ascendente. Na variação baixista de um bloco de baixa probabilidade, encontramos uma vela pequena altista em meio a um movimento de preço composto por velas baixistas. O bloco de ordem está no espaço entre mínima e abertura da vela de corpo pequeno altista. O preço muitas vezes retorna a este bloco de ordens antes de retomar o movimento descendente. Vamos examinar um exemplo de bloco de ordens altista de alta probabilidade. Neste gráfico, marquei a última mínima destacando um nível de liquidez do lado da venda. Lembre-se que em um bloco de ordens altista de alta probabilidade, deve-se identificar primeiro a coleta de liquidez da venda. Neste gráfico,
vemos que a liquidez é capturada por uma vela baixista de corpo grande. Observe que a parte superior da vela anterior forma um oscilante. Queremos que o preço rompa este topo oscilante. Esse seria o próximo passo. Antes de avançar o preço algumas velas, podemos identificar uma quebra de estrutura, significando que o preço sobe e rompe o último topo oscilante. Em resumo, varremos a liquidez do lado vendedor e não conseguimos nos mover depois. O preço sobe e rompe a estrutura. Este é um setup para bloco de altas probabilidades. Neste caso, o bloco de ordens está no preço de abertura do candle baixista de corpo grande, que varreu a liquidez do lado vendedor. O preço com frequência retorna ao bloco de ordens, como mostra este gráfico, o que seria um ponto de trade longo, e então sobe como esperado. Há detalhes importantes aqui. Note que o preço toca o bloco de ordens 2 vezes antes de subir, oferecendo uma entrada secundária se você perdeu o primeiro toque. Além disso, vemos um bloco de ordens baixista de baixa probabilidade operando nesta área. Uma vela de corpo pequeno baixista em meio a um movimento de alta, marcando a distância entre máxima e mínima. Podemos ver que o preço retorna à máxima na abertura. Observe como a ação do preço volta para esta área logo depois e sobe a partir daí. Vamos agora passar a um exemplo real de um bloco de ordem baixista de alta probabilidade, onde usamos outro tipo chamado limite médio, em vez de usar o preço de abertura de uma vela de corpo altista como o bloco de ordem. Neste gráfico, marquei a liquidez de compra e podemos ver o preço se aproximando desse nível. Este é o momento em que você antecipa uma varredura de liquidez. Neste gráfico, o preço varre a liquidez do lado da compra e depois não consegue subir. Um novo swing baixo formou-se. Se o preço quebrá-lo para o lado negativo, podemos procurar uma configuração de bloco de ordens. Desta vez, procurando o limiar médio do bloco de ordens. Nesta situação, o bloco de ordens é a vela de corpo grande e altista que leva ao esgotamento da liquidez. O limiar médio é o retrocesso de 50% da Fibonacci da abertura até o fechamento dessa vela. Como você pode ver aqui, neste próximo gráfico, podemos ver o preço quebrando a última baixa do swing. A configuração agora consiste em esperar que o preço retraia de volta ao limiar médio do bloco de ordens. Avançando algumas velas no futuro, podemos ver o preço retraindo para cima e encontrando o limiar médio. E logo depois disso, o preço sobe, completando a configuração do bloco de ordens baixista. Um detalhe interessante aqui é que podemos detectar que um bloco de ordens de baixa probabilidade se formou no mesmo nível do limiar médio do bloco de ordens de alta probabilidade. Como acontece com qualquer método, o trader deve encontrar a interseção de técnicas para encontrar as melhores taxas. O último conceito do ICT que estudaremos neste guia para iniciantes é o viés diário. O viés diário é exatamente o que parece. É uma maneira de determinar se o próximo dia será altista ou baixista. Podemos determinar isso de uma maneira muito simples, usando a alta e a baixa do dia anterior e a observação do que o preço faz nesses extremos. Vamos olhar a ideia básica do viés diário altista. Digamos que você comece com esta vela e marque a alta e a baixa do dia. Na próxima vela, o preço rompe e fecha acima da alta do dia anterior, o que geraria um viés altista para o dia seguinte. Outro exemplo de viés altista é quando o preço não consegue mover-se abaixo da baixa do dia anterior, como neste caso. Observe que o preço quebra a baixa, mas não fecha abaixo. Podemos esperar que o próximo dia seja de alta, ou que, pelo menos, alcance a máxima. No caso de tendência diária de baixa, a lógica é a mesma. Se o preço romper e fechar abaixo da mínima do dia anterior, temos tendência de baixa para o próximo dia. Se o preço romper e não fechar acima da máxima do dia anterior, também temos tendência de baixa. Podemos esperar que o próximo dia seja de baixa, ou pelo menos atinja a mínima anterior. Este conceito é melhor compreendido na prática. Vamos pegar o gráfico diário do índice do dólar para entender melhor. Vamos começar com esta vela atual. Primeiro, marcamos a alta e a baixa. Seguimos para a próxima vela, que rompeu e fechou abaixo da mínima anterior. A tendência é de baixa para o próximo dia. Marcamos a alta e baixa atuais. Duas coisas podem acontecer na próxima vela. Vemos o preço alcançando a mínima, que está próxima do preço atual, ou o preço rompe essa mínima e fecha abaixo dela. No dia seguinte, vemos que a tendência de baixa estava correta, e como o preço fechou abaixo da mínima anterior,
Continuamos com essa tendência para o próximo dia. Agora eu marco a nova alta e baixa. Devemos ver o preço rompendo para a baixa, ou pelo menos alcançando a nova mínima. Agora marcamos a nova alta e baixa. Na próxima vela, podemos ver que nosso preço estava correto. E já que o preço fechou abaixo da mínima do dia anterior, continuamos com o viés de baixa. Agora marcamos a nova alta e baixa. Espera-se que o preço pelo menos atinja a nova mínima, ou rompa e feche abaixo dela. Na próxima vela, podemos ver que o preço se move acentuadamente para a baixa, confirmando mais uma vez o viés de baixa diário, que foi antecipado no dia anterior. Agora marcamos nova alta e baixa. Mais uma vez esperamos que o preço atinja a mínima, ou rompa e feche abaixo dela. Na próxima vela, vemos que o viés de baixa estava certo e marcamos a nova alta e baixa. Na próxima vela, vemos algo novo acontecer. Note que atingimos a mínima anterior, como previsto. Quebramos a mínima anterior, mas fechamos de volta no intervalo. Isso gera tendência alta próximo dia. Marcamos novo máximo e mínimo. Devemos ver candle de alta ultrapassando o máximo do dia anterior, ou pelo menos preço alcançando o máximo do anterior. Na próxima vela, vemos o preço alcançar o máximo do anterior, mas surge um candle de baixa, então nossa tendência estava errada. Mas estava certa sobre alcançar o máximo do dia. Note que superamos o máximo do dia anterior, mas sem fechar acima. Isso cria um viés de baixa para o próximo dia. Devemos atualizar a máxima e a mínima para o candle atual. Como o viés agora é de baixa, esperamos que o preço atinja ao menos essa mínima ou feche abaixo dela. Na próxima vela, vemos que o preço atinge a mínima do dia anterior, mas falha em fechar abaixo dela, gerando um viés de alta para o seguinte. Antes de prosseguir, devemos atualizar a máxima e mínima para o dia. Agora temos um viés de alta para o próximo dia, então devemos ver o preço pelo menos alcançar a máxima anterior ou produzir uma vela que ultrapasse essa máxima. Na próxima vela, vemos o preço alcançar e superar a máxima do dia anterior, estabelecendo viés de alta para o próximo dia. Temos agora uma alta para a máxima seguinte, superando-a. Antes de prosseguir, notamos que o preço alcançou e superou a máxima anterior. Antes de seguir, atualizamos o máximo e mínimo. Certamente, devemos ver o preço ao menos atingir a máxima do dia anterior ou superá-la em uma tendência altista diária. Na próxima vela, não só alcançamos, mas também superamos a alta do dia anterior, criando um novo viés altista. Agora atualizamos o novo máximo e mínimo. Esperamos que o preço ao menos atinja a alta do dia anterior ou a supere e feche acima. No dia seguinte, fechamos acima da alta anterior, criando um viés altista para o próximo dia. Atualizamos o máximo e mínimo, esperando que o preço atinja a alta anterior. No dia seguinte, o preço fechou acima da alta anterior, gerando um novo viés altista. Esperamos que o preço atinja o novo máximo no próximo dia, atualizando o máximo e mínimo. Na vela seguinte, atingimos o máximo anterior, mas o preço não fechou acima dele. Isso gera viés de baixa para o próximo dia. Atualizando o novo máximo e mínimo, esperamos que o preço alcance o mínimo do dia anterior. No dia seguinte, o preço não só alcançou o mínimo do dia anterior, mas também fechou abaixo dele, gerando novo viés de baixa para o próximo dia. Atualizando o máximo e mínimo, esperamos que o preço atinja o mínimo do dia anterior. No dia seguinte, vemos que o preço atingiu o mínimo do dia anterior, e então criou uma vela de alta que fechou acima do máximo. Note como o preço reverteu em uma lacuna de valor justo. Agora temos viés de alta para o próximo dia. Atualizando o máximo e mínimo, esperamos que o preço atinja este máximo no próximo dia. Avançando uma vela no futuro, o preço alcançou o máximo anterior, mas não fechou acima, gerando assim um viés de baixa para o próximo dia. Atualizando o máximo e mínimo, esperamos que o preço alcance o mínimo anterior. No dia seguinte, temos uma barra interna, então não alcançamos o mínimo do dia anterior. E não temos viés para o próximo dia. Podemos atualizar o máximo e mínimo e observar o resultado. No dia seguinte, fechamos acima do máximo anterior, gerando viés de alta para o próximo. Esperamos que o preço alcance o novo máximo no próximo dia. Podemos ver que alcançamos o máximo do dia anterior e fechamos acima dele. Acho que agora você já entende como isso funciona. Em todas essas velas, o viés só não cumpriu sua condição uma vez, quando apareceu o inside bar. Resumindo, funcionou na maioria das vezes. Essa ideia do viés diário também é aplicável em gráficos intradiários. O princípio é o mesmo.
O viés diário pode ajudar a enquadrar uma negociação em um prazo menor. Isso finaliza este guia para iniciantes no método ICT. O método ICT vai além, mas esses são os conceitos que você pode incorporar em sua negociação imediatamente. Para explorar mais o método ICT, acesse o link na descrição. Para este vídeo, se gostou, ajude apoiando a criação contínua de vídeos gratuitos, clicando no curtir, inscrevendo-se no canal, ativando as notificações, deixando feedback nos comentários e compartilhando com sua comunidade. Obrigado por assistir e espero vê-lo nos próximos vídeos. Cuide-se! Muito obrigado por assistir e espero vê-lo em vídeos futuros. Cuide-se!